Clientes da Enel sofrem com descaso da distribuidora de energia na Grande São Paulo. Governador do estado se cala e prefeito Ricardo Nunes volta a criticar a companhia. E se você teve algum prejuízo durante os constantes apagões, o Brasil News vai te orientar sobre os seus direitos em uma entrevista com o advogado especialista em defesa do consumidor, doutor Luiz Felipe de Oliveira. E ainda Lula anuncia o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, como novo ministro da Justiça. Ano novo, velhas tensões. Aumenta a crise institucional entre o presidente da Câmara dos Deputados e o governo federal. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, irá assumir o Ministério da Justiça. A posse do magistrado está prevista para ocorrer no dia 1º de janeiro, aliás, fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai assumir a chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lewandowski vai suceder no cargo Flávio Dino, que foi nomeado por Lula e aprovado pelo Senado como novo ministro da Suprema Corte. A posse ocorrerá em fevereiro. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Lula estava acompanhado de Lewandowski, Flávio Dino e da primeira-dama Janja da Silva. Em entrevista coletiva, o mandatário citou a participação da família de Lewandowski na hora da decisão. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achava que ali ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim, meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E, graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. Em outro trecho, Lula destacou a importância de ter algum ministro com a cabeça política no Supremo Tribunal Federal. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição. Por fim, o chefe do Executivo comemorou a nomeação da dupla. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Ano novo, velhas tensões. A relação entre Arthur Lira e o Planalto volta a ficar difícil. O governo Lula não gostou de 2 gestos do presidente da Câmara na última semana. Um deles foi ter recebido Jair Bolsonaro em casa na semana passada. O ex-presidente passava férias em Alagoas e aproveitou para visitar o presidente da Câmara. Bolsonaro tirou fotos com moradores da região e com a presidente da Câmara de Vereadores de Retiro, cidade que fica a 25 minutos de Barra de São Miguel, onde Lira tem uma casa de praia. A assessoria de Lira confirma que o encontro ocorreu e afirma que durou menos de 1 hora. Segundo a assessoria, Bolsonaro estava a caminho do aeroporto e pediu um encontro com Lira, que o recebeu por ser ex-presidente da República. Outro motivo de estresse na relação foi a ausência do presidente da Câmara no ato pela democracia na segunda. Lira estava confirmado e deixou de ir de última hora, alegando problemas de saúde da família. Em novembro, Lira conseguiu indicar um aliado para assumir a Caixa Econômica Federal, vista como mais estratégica e interessante do que muitos ministérios.
E o partido dele ocupa o Ministério do Esporte, com André Fufuca, que era líder do PP na Câmara. O Planalto tem avaliado que nada é suficiente para agradar Lira e que o tensionamento das relações é estratégico para conseguir pressionar o governo. Dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira mostram uma nova redução na inflação em dezembro, que fechou o último ano em 4,62% no acumulado de 12 meses. A inflação no Brasil voltou a cair em dezembro e encerrou o ano passado em 4,62% no período de 12 meses. O número foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços ao consumidor subiram 0,56% no último mês do ano, expansão ligeiramente inferior à do mesmo mês de 2022, que ficou em 0,62%. Em novembro, a inflação, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,28%, acumulando 4,68% em 12 meses. O dado anual fecha dentro da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central do Brasil, pouco abaixo do teto esperado de 4,75%, após 2 anos consecutivos de descumprimento da meta. Todos os grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE subiram em dezembro. O maior impacto da variação foi nos setores alimentação e bebidas, de 1,11%, seguido dos transportes, com 0,48%. O gerente do IPCA, do IBGE, André Almeida, explicou em nota que o aumento da temperatura e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país influenciaram a produção dos alimentos, principalmente dos in natura, como os tubérculos, hortaliças e frutas, que são mais sensíveis a essas variações climáticas. O relativo controle da inflação tende a favorecer a continuidade da redução da Selic, objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe da diplomacia chinesa vai visitar o Brasil na semana que vem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático. O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, virá ao Brasil na próxima semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Pequim. Em conferência de imprensa, a porta-voz da chancelaria chinesa anunciou que Wang estará no Brasil e na Jamaica de 18 a 22 de janeiro, mas não especificou os dias exatos das visitas a cada país. Ela comentou que o Brasil e a Jamaica mantêm posições iguais ou semelhantes em muitas questões regionais e internacionais. A porta-voz também afirmou que esta é uma oportunidade para fortalecer a confiança política recíproca com os dois países e aprofundar a cooperação amistosa e mutuamente benéfica em vários campos. Antes, Wang visitará o Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim, de 13 a 18 de janeiro. A visita de Wang ao Egito segue a feita nesta quinta-feira pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, focada em evitar uma extensão do conflito em Gaza entre Israel e o Hamas. A China tem sido historicamente simpática à causa palestina e defende uma solução de 2 estados para o conflito. 2023 foi o ano mais quente da série histórica do Brasil. A temperatura média no país ficou em 24,92 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. O ano de 2023 foi o mais quente da história do planeta e também o mais quente da série histórica do Brasil. A média das temperaturas no país ficou em 24,92 graus Celsius, sendo 0,69 graus acima da média histórica de 1991 até 2020, que é 24,3 graus. No ano anterior, em 2022, a média anual no Brasil foi de 24,07, abaixo da média histórica.
O Instituto Nacional de Meteorologia informou que 9 dos 12 meses de 2023 tiveram temperatura acima da média, com destaque para setembro, que apresentou o maior desvio desde 1961, com 1,6 grau acima da climatologia de 1991. O Brasil também enfrentou 9 ondas de calor no ano passado, um reflexo do fenômeno El Niño, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta. As temperaturas mais elevadas foram observadas no sul do Pará, Mato Grosso, sul de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, áreas de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco e Ceará. O Observatório Europeu do Clima, Copérnicos, confirmou na terça-feira que 2023 foi o ano mais quente da história, com um aumento da temperatura média de 1,48 grau, superando 2016. Clientes da Enel sofrem com descaso da distribuidora de energia na Grande São Paulo. Governador do estado se cala e prefeito Ricardo Nunes volta a criticar a companhia. E se você teve algum prejuízo durante os constantes apagões, o Brasil News vai te orientar sobre os seus direitos em uma entrevista com o advogado especialista em defesa do consumidor, Dr. Luiz Felipe de Oliveira. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.